Prefácio. Estimados irmãos, Magia de Redenção é mais uma obra ditada por Ramatiz, abordando um assunto delicadíssimo e controverso, como é a prática de bruxaria. Os povos supersticiosos e apegados às crendices exageram tolamente a feitiçaria, mas os acadêmicos e cientistas negam-na por força de superstição negativa e temerosos de desvalorizarem os seus conhecimentos positivos sobre os fenômenos do mundo material. Ramatiz penetrou corajosamente no campo de atividade das forças ocultas subvertidas pelas mentes vigorosas dos magos das sombras. Enfrentando gregos e troianos, ele expõe-se ao ridículo de uns e à admiração de outros, mas, decidido, quebra tabus e sacode dogmas. Suas obras, apesar de contestadas apressadamente por alguns líderes das elites espíritas conservadoras, ainda temerosos de assuntos complexos e espinhosos, são de natureza didática e acessíveis à mente popular. Tem o odor das coisas agrestes, de seiva forte, malgrado ser amargosa para os paladares muito açucarados. São mensagens às criaturas libertas de injunções sectaristas e de preconceitos religiosos, que se animam de apanhar rosas, onde os velhos e sisudos jardineiros desistem por temor dos espinhos. Ramatiz poderia filiar-se à mesma linha convencional das entidades desse lado, que transmitem para a Terra assuntos já consagrados pelo imprimatur espírita. Porém, ele deu preferência em abordar e analisar problemas controvertidos e criticáveis, embora curiosos e inéditos, desmontando as prateleiras arrumadinhas das mentes condicionadas a clichês tradicionais, pondo à amostra inegável preciosidades que não podiam ser identificadas pelos óculos escuros dos conservadores. Ramatiz perturba o sono dos crentes ortodoxos, pois cuida de assuntos esquisitos, como profecias, astros intrusos, planetas habitados, engenhos siderais, discos voadores, visões apocalípticas, técnicas de enfeitiçamento, câncer kármico, escolástica hindu, calendário sideral, descida angélica, respiração cósmica, umbanda, teosofia, rosacrucianismo e yoga, ainda estendendo-se a outras coisinhas sem importância, como o prana, éter cósmico e físico, duplo etérico, chakras e etc. Para alguns é um pretenso mestre ventilando mensagens esdrúxulas, incomodando os acomodados, trazendo um tempero estranho ao paladar comum. Imprudentemente ainda foi mexer com o carnivorismo do bicho-homem, despertando fúrias naqueles que muito apreciam comer carne, fumar e ingerir alcoólicos. Foi taxado de herético pelos rostanguistas do corpo fluídico e de irreverente pelos espíritas crentes de que Jesus evoluiu em linha reta, quando biografou o mestre amigo sem a fantasia da Imaculada Concepção, afirmando que Maria também era sujeita às leis comuns da genética humana. Ele cometeu o sacrilégio de afirmar que Jesus, o instrutor impecável, também fez a sua ascensão espiritual tão igualzinha como os demais homens, frisando que cometeu seus pecadilhos, paixões e deslizes alhures, quando ainda estava submetido à didática dos mundos físicos. Eriçou o pelo dos crentes lacrimosos, mostrando a infância do Nazareno como um menino problema, pois era honesto, sincero, puro e íntegro, destoando completamente do critério e dos hábitos comuns às crianças de sua época. Negou os milagres de feira atribuídos a Jesus, explicando a incoerência de ele transformar água em vinho nas bodas de Caná, cujos convidados, já fartos de beber, só poderiam atingir o coma etílico com nova provisão de álcool. Esclareceu com o fato de o mestre caminhar sobre as águas, multiplicar 5.000 pães e peixes, ou providenciar outros milagres excêntricos. Isso não implicaria na transformação de pecadores, mas apenas criaria uma turba de fanáticos deslumbrados por esses acontecimentos incomuns. Também desvestiu Jesus da ira, turbação emotiva e fúria inexplicável numa entidade angélica, desmentindo que ele houvesse chicoteado os mercadores que faziam suas vendas fora dos muros do Templo de Jerusalém. No entanto, as obras de Ramatiz divulgam-se e aliciam adeptos incessantemente, porque é da índole humana ter curiosidade pelo que lhe é proibido. O cristianismo sobreviveu graças às perseguições adversas. O Espiritismo criou fôlego e impôs-se, em definitivo, depois da queima de suas obras no Auto de Fé de Barcelona. São as críticas, os protestos e as inconformações dos conservadores que justamente incentivam os ouvintes a conhecerem Ramatiz. Quando ainda vivíamos na carne, certo literato brasileiro dizia-nos convicto: querendo chamar a atenção do público é simples, proíba.
Ademais, o grande arquiteto, como dizem os amigos maçons de tempo em tempo, envia à Terra mensageiros ousados e de imaginação fora da rotina, que expõem mensagens construtivas, mas prematuras, as quais, no entanto, mais tarde, são consagradas pela opinião da maioria. Assim foi Krishna, Moisés, Buda, Confúcio, Fo Hi, Jesus, Kardec ou Gandhi, que saíram campo afora, arriscando a sua estabilidade no cenário terrícola, ousando perturbar os estudantes que trafegam tranquilos pelas estradas asfaltadas dos credos e religiões certinhas em direção ao paraíso. Aí está, Magia de Redenção, obra corajosa, a cuidar de assunto assaz cáustico e amargo, como é o feitiço. É coisa imprópria de ser comentada entre os prosélitos sabem tudo, pois obriga a uma incômoda deslocação mental da paisagem trivial, focalizando calhaus, paus podres, sapos e víboras. O feitiço é condimento recusado pelos paladares muito afeitos à cozinha comum, pois o homem, habituado a feijão com arroz, arrepia-se diante de uma bacalhoada superapimentada. A criança amamentada a leite em pó entra em estado de coma com algumas gotas de conhaque. Existe o feitiço? Não existe? Que importa? Ramatiz poupa-nos o trabalho de fazer tal investigação espinhosa e livrou-nos de muita confusão. Através do seu médium, criatura despreocupada de críticas, julgamentos prematuros ou glorificações do mundo, ele oferece-nos um novo acervo de esclarecimentos e advertências sobre a velha arte de embruxar o próximo, coisa que a própria Eva conseguiu satisfatoriamente sobre o ingênuo Adão. Aí está a obra para ser autopsiada pelos competentes legistas do labor alheio e darem o seu veredito final. Mas tranquilize-se o ouvinte, pois ninguém será embruxado só por ouvir esta obra, salvo se ainda lhe perdura algum velho desejo latente de fazer feitiço, pois, conforme diz o velho adágio, quem deseja perder o vício de fumar, evite encontrar cigarro aceso. Aliás, todos nós estamos mais ou menos enfeitiçados ou encantados em nossa vida humana. O fumante inveterado está enfeitiçado pelo entorpecente da nicotina, o beberrão pelo álcool, o carnívoro pela carne e o jogador pelo carteado. Todos nós precisamos de um bom trabalho de desmancho para então readquirirmos o nosso comando mental e livrarmos-nos de objetos que nos embruxam e nos obsidiam cotidianamente. Há pessoas enfeitiçadas pelo orgulho, ciúme, amor próprio ou rancor. Outras enfermam pela ação das forças ocultas da inveja. Por isso Jesus advertia, onde tu estiveres, aí estarão tuas obras. E quanto à crítica de gregos e troianos, leia-se a história do mundo. Não são os críticos ou julgadores a priori que injetam vida ou morte a qualquer obra. O povo, com o seu bom senso intuitivo, é quem decide a glória ou fracasso dos autores. Há milhares de exemplos da tolice da crítica precipitada contra o labor alheio tentando superar o maior crítico de todas as eras, o tempo. Diz o poeta Alfred de Vigny, a crítica é uma opinião qualquer de um cavalheiro qualquer. Na China dizia-se da crítica, o crítico é um burro amestrado que pretende ensinar os burros não amestrados. Voltaire precipitadamente considerou a Divina Comédia de Dante Alighieri o delírio de um bárbaro. O famoso Léon Daudet, depois de o apresentarem a Napoleão no início de sua carreira militar, opinou que ali estava um prodigioso imbecil com seus delírios. Críticos franceses acoimaram Balzac, o fabuloso autor da comédia humana, de escrevinhador para analfabetos. Certo crítico espanhol leu o Dom Quixote e taxou-o de obra de um enfermo. Dois filmes terrivelmente combatidos pela crítica, que os arrasou de início, ficaram anos em cartaz sob o entusiasmo e o beneplácito do público. Foram Belinda e O Vento Levou. Dizia o poeta Ramón de Campo Amor, todo é segundo el color del cristal com que se mira. E o povo, que aprecia olhar as coisas com seus próprios olhos, então vibra com a força emotiva penetrante de sua alma, desprezando os roteiros e guias de turismo modelados pela crítica do mundo, para decidir-se mediante a sua própria convicção alicerçada no bom senso. Ainda, na China, antes de alguém submeter uma obra à razão severa da crítica, era costume enviar um vidro de remédio para o fígado do crítico. Questão de segurança. Por isso é melhor deixarmos que o ouvinte julgue a obra, cumprindo-nos respeitar igualmente a opinião favorável ou desfavorável, porque é o povo realmente quem há de estigmatizar ou consagrar as mensagens de Ramatiz. E quanto à crença no feitiço, isso é questão de oportunidade. Há gente que não crê em bruxaria,
mas fica apavorada quando descobre um fio vermelho na bainha da calça, uma coroa de penas de galo no travesseiro ou um sapo indesejável a coachar obstinadamente debaixo da janela batida pela chuva miúda. Cremos que é, por força de tal procedimento, a resposta hábil e cuidadosa de conhecido cientista muito sensato, que assim disse numa entrevista sobre o feitiço. O feitiço é uma superstição com que certos entendidos conseguem prejudicar o próximo. Curitiba, 15 de agosto de 1967. J.T.